Coloca na tela o texto que nós lemos. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios para curar enfermidades, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem qualquer de vós tenha 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho, fazendo curas por todas as partes. Queridos, hoje eu quero falar sobre uma extensão dele. Essa é a mensagem. Diga comigo no 3 o tema. 1, 2, 3. Uma extensão dele. Vamos lá, 1, 2, 3. Eu coloquei aí no introito, o adjetivo extensivo fala de algo que pode ser estendido amplamente, como está aí, aplicado a um grande número de pessoas, coisas ou situações. É um termo muito utilizado para indicar que um benefício, regra ou direito se tornou mais abrangente. Eu pedi ao pastor para me explicar aqui, cadê a extensão? Só para vocês terem uma ideia, tem coisas que são tão simples, mas a gente, devido à vida, à correria e à falta de análise, vai se esquecendo. E eu meditando nesse texto, hoje, o Senhor Deus colocou isso no meu coração, nesse trabalho de missões, uma extensão. Olha aí. Segura aí, pastor Wagner. Isso aqui é uma extensão. Se você tem uma tomada e quer comodidade, quer mais uma coisa, aqui está uma extensão. Olha aí, só para vocês terem uma ideia. Não, para ligar não, é só para eles observarem. Pode afastar mais para lá. Isso aqui é uma extensão. Pronto. Isso aqui é uma extensão. Fica mais para cá. Vocês estão observando? Se às vezes você está em uma casa, não tem tomada em todos os cômodos, e alguém diz: olha, eu queria uma tomada aqui próximo, porque eu queria ficar aqui. Aí alguém diz assim: não, tem ali, mas eu vou buscar uma extensão. Então, com essa extensão, você está ampliando. Escute bem, a extensão não mexe na casa, a extensão, ela não vai mudar os cômodos da casa, a extensão não vai alterar nada. A extensão, olha o que eu coloquei lá, ela vai ampliar para melhorar para pessoas, coisas ou situações. Vocês estão vendo? Então isso aqui é só uma extensão. E essa extensão, obrigado pastores, ela se amplia nesse particular. E por que eu estou querendo colocar isso aqui? Uma extensão dele. Ouçam bem isso, uma extensão dele. Porque aqui, irmãos, esse termo ele está sendo usado para dizer que aquele que vai pregar o evangelho, ou pastor, ou teólogo, ou membro, ou servo de Deus, ele não vai criar nada. Na terra, nós vamos ser o que de Jesus? Só uma extensão dele. Na terra, nós não vamos ser outra coisa, nós vamos ser só a extensão dele. E como essa extensão, pastor Zé, 1 Coríntios 11, 23, Paulo diz: o que eu recebi do Senhor, também eu fiz o quê? Eu entreguei, porque na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão. Paulo estava dizendo que ele não inventava cristianismo, ele não criou o cristianismo, ele não é um bandeirante do cristianismo, no sentido de criar o cristianismo. Paulo estava dizendo: eu sou só uma extensão do ministério de Cristo aqui na terra. Se todos nós entendêssemos dessa maneira, não teria concorrência ministerial, não teria um pastor querendo ser melhor do que um outro, um cantor querendo ser melhor do que um outro, um membro na igreja querendo ser melhor do que o outro. Por quê? Nós não temos nada, nós somos só uma extensão. O poder é dele, a glória é dele, a força é dele, a majestade é dele. Quem morreu na cruz foi ele. E nós já cantamos aqui que ele vive. Nós já cantamos aqui que ele vive. Então nós somos só uma extensão. Eu não estou aqui para fazer trabalho para mim, eu estou aqui para fazer o trabalho
dele. O apóstolo São Paulo, em uma analogia orgânica que ele faz da igreja, o que ele diz? Quem é o cabeça da igreja? Então veja bem, vamos lá, diga bem forte, quem é o cabeça da igreja? Mais forte, quem é o cabeça da igreja? E se Cristo é o cabeça da igreja, quem é que dirige o pé? Quem é que dirige a mão, pastor Marcos? Quem é que vira o corpo? Então se a minha mão faz alguma coisa, mas quem é que está ordenando? E se o meu pé faz alguma coisa, quem é que está ordenando? Então eu não tenho no que andar me exibindo, nem criticando o trabalho na igreja, porque eu sou só uma extensão da obra dele. Sem ele eu não sou nada, meus irmãos. Em João 15, Jesus disse assim: vós estáis ligados na videira. Ele diz: eu sou a videira, e vós os ramos. Mas no verso 5 ele diz: toda vara que está ligada em mim dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então é muito interessante isso aqui, porque nós somos só uma extensão do ministério dele. E eu pedi para o pastor trazer mais uns elementos. Cadê? Me dá aqui, não conseguiu não? Cadê a vara? Me dá. Traga aqui para me mostrar para a igreja. Porque às vezes tem irmão que esquece, a gente ilustrando. Olha aqui, irmãos. Pronto, o irmão Sérgio está dizendo aqui, complementando, a extensão só faz alguma coisa se estiver ligado na rede. Se essa extensão que eles trouxeram aqui, ele deixar só para enfeite e não ligar na rede, presta? Pronto, me dá aqui, bota aqui. Isso aqui é o que, meus irmãos? Vamos lá, isso aqui é o que? Vamos lá, só quem tem boca, isso aqui é o que? Mais uma vez bem forte, isso aqui é o que? Agora só para vocês terem uma ideia como é linda essa questão da extensão. Escute bem. Em Êxodo capítulo 7, Êxodo capítulo 7, verso 20, vê se é o 20, coloca aí. Está aqui, ó. Arão levantou o quê? A vara. O que Moisés tinha na mão? Só uma vara. Isso aqui é muito importante, irmão. Moisés vai para o Egito, vai acabar com o poder do faraó, só com o que na mão? Uma vara. A Bíblia diz que lá tinha feiticeiro, lá tinha magos, e ele levanta a vara, está aí, e as águas do rio Nilo se tornam em quê? Sangue. Mas o que ele tinha na mão? Uma vara. Agora eu pergunto, quem mandou ele colocar essa vara na mão? Quem foi que mandou ele colocar? Pronto. A questão, isso aqui não é nada, irmãos. Sabe o que isso aqui ilustra para nós? Nas mãos de Deus nós somos só uma vara, mas se Deus mandar usar a vara, irmão. Quando você lê a própria palavra de Deus, eu coloquei aí no próprio texto, olha o 14, verso 16, coloca aí na tela, 14, 16, olha aqui, a chave que abriu o mar vermelho era de madeira, e qual era a chave? A vara, está aí, coloca meu filho, 14, 16, e tu levanta a tua, e estende o quê? Sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem. Ele só fez assim nas águas, pronto. Era a chave de madeira abrindo as águas, mas a ordem vinha de quem? De Deus. Então pronto, a questão, pastor, é porque tu pode ser analfabeto, tu pode ser doutor, pode ser o que tiver, mas se tu não tiver na mão dele, não funciona. Só funciona se tiver na mão, e na mão dele tu não tem nada, tu é só uma extensão. Se ele não tem um hino aí, se Deus tirar da tomada, tu não canta, tu não prega, tu não ora, só se tiver na tomada. Vira irmão e pergunte aí para ele, tu está na tomada? Pronto, pergunta aí, tu está na tomada? Tem crente velho que não está mais na tomada, irmão, não abre a boca, não dá glória, não diz aleluia, não canta, não glorifica, está fora da tomada. Mas só quem está ligado na fonte, quem dá glória, que está na fonte, que é Jesus. Eita, glória a Deus. E observem bem, ainda tem da vara, 17:6, coloca aí na tela, só para os irmãos observarem, o que aconteceu com essa vara? E aí pronto, observem bem, eis que eu estarei ali, diante de ti. Então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo e toma contigo alguns anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o
Tá aí. Irmão, é coisa interessante. Então preste bem atenção. Primeiramente eu falei da extensão. Depois eu falei do quê? Da vara. Mas eu quero falar de outro objeto. Cadê o que é que trouxe aí? É só para mostrar. Ah, isso aqui é o quê, meus irmãos? Vamos lá, só quem tem boca. Isso aqui é didática. Isso aqui é o quê? Vamos lá, fale mais alto. Se o cano está ligado na caixa, o que que ele faz? Passa água. Eu pergunto, o cano pode ser bonito, pode ser de ouro. Ele tem água? A água está onde? Está na caixa. O cano é só o quê? Está lá ligado na água. Quando você vai tomar um banho no chuveiro bonito, aí cai água zona, você fica feliz, sim ou não? Mas eu pergunto, é o cano que está dando a água? A água está onde? E aí o que que o cano é? Vamos lá, o cano é só o quê? Cantor, pregador, pastor, doutor na igreja, é só isso aqui. É só um cano. Aí observe bem, está aqui, olha. Está bem aí, pode botar aí na tela, irmão, para eles observarem. Mateus 10, 22, coloca aí. Olha aqui, está aí. Odiados sereis de todos por causa do meu nome. Mas falando do cano, Jesus disse assim. Coloca o verso 10, 9 e 10, coloca aí, nesse mesmo texto. Observem bem, vai lá. 10. Aí Jesus Cristo... Mateus 10, aí está 9, é 10, verso 9 em diante. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem cinto. Pode ir lá, olha aí. Nem alforje, pode passar, só para nos mostrar uma ideia. E qualquer cidade que entrar, pronto. Agora, Jesus diz, de graça recebeste e de graça dai. Ou seja, nós temos alguma coisa para dar de nós mesmos? Então você é só o quê? É só um cano. Se não tiver ligado, não adianta. Tem mais um elemento, aí eu entro aqui no texto. É só para vocês. Qual foi o outro elemento? É a luz. Bota bem aí para eles observarem. Jesus disse em Mateus 5,16, vós sois a luz. Olha aqui o que o Sérgio falou. Escute bem. Essa luz aqui, irmãos, ela tem luz própria dela mesma? Ou ela só tem luz por quê? Então ela não tem luz própria. É como a lua. É como a lua. Tem irmão que quer se amostrar na igreja, não tem? Tem irmão que quer se amostrar na igreja. Tem irmão que quer ser na igreja. Mas na igreja tu pode brilhar o tanto que tu quiser, mas a luz vem de onde? Sem Jesus tu não brilha nada. 5,16, vós sois a luz do mundo. Então preste bem atenção, a luz para brilhar, ela tem que estar na extensão, e a extensão tem que estar onde? Na tomada. Quem é a tomada? Pronto, o cano para passar água tem que estar ligado aonde? Na caixa. E quem é a caixa? A vara pode ser de ouro, pode ser de madeira, pode ser de metal, mas só abre uma vermelho se Deus mandar. E aí, quem é canal de Deus aqui, diga glória a Deus. Então escute, obrigado pastor, então escute uma coisa aqui. Volte lá para o texto, só para me correr aqui e dizer para os irmãos, que eu vou terminar rápido hoje. Minha esposa disse que eu digo que vou terminar e não termino, mas hoje eu vou. Irmãos, prestem bem atenção uma coisa, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deixa aí, prestem bem atenção. Vamos analisar, olhem para mim aqui, olhem bem para mim aqui. Quando Jesus, ele reúne os 12, está aí essa... Não, é lá o texto, meu filho. É Lucas 9, verso 1. Quando ele coloca os 12, escute bem, olhe bem para mim. Eu dei aqui todas essas ilustrações para dizer o seguinte a vocês. Jesus reúne 12 homens, doutor Kelso, sem poder social, sem grande poder econômico, sem grande poder de retórica, de oratória. Jesus reúne 12 homens que não eram respeitados por nada. Mas antes dele reunir para enviar, porque prestem bem atenção, o preparo, o discipulado, ele antecede o envio. Tem muita gente que quer ser enviado, mas sem preparo. E aqui está o erro de muitos pentecostais, de muitos pregadores pentecostais e de igrejas pentecostais, que dizem assim, ninguém precisa se preparar. Deus enviou 2 missionários. Primeiro,
O Gunnar Wingre era bacharel em teologia. A monografia dele é o Tabernáculo. Ele estudou em seminários batistas. Ele estudou em seminário batista. Então ele se prepara, porque o Senhor não envia despreparado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se nós tivermos o poder que tivermos, a autoridade que quisermos, mas se eu não souber para que serve aquela autoridade e qual a canalização dela, eu não vou saber qual é o propósito dela. E às vezes eu fico na igreja, me dá poder, me dá poder, me dá poder, eu quero poder, eu quero poder. Mas eu te pergunto, por que você não pede primeiro preparo? Imagine você entregar o poder nas mãos de alguém sem preparo. Vamos analisar. Entregar uma prefeitura na mão de quem não tem preparo. Entregar um corpo humano para ser operado na mão de quem não tem o quê? Desses que compram um diploma de medicina. Vão operar o quê? Desse que durante o período da aula, mata a aula, não estuda, é só de forró, balada. Aí ele vai operar o quê? E às vezes a faculdade pode dar o diploma para ele, mas ele tem o poder, mas não tem a aprendizagem. Tem muita gente que estão assumindo, muitos obreiros, assumindo esse púlpito apenas com ordem de A, de B ou de C ou familiar, mas nunca se preparou em Deus. Quando Jesus escolhe, Ele não envia, Ele prepara. Marcos 3:14, 3:13 a 14. E chamou para Ele quem Ele quis, para estar com Ele. O Senhor não envia logo. Imagine Jesus pegar um monte de poder e dar para esses discípulos que não tinham preparo nenhum. Vocês se lembram que os dois apóstolos, eles disseram: Senhor, se quiserem nós vamos pedir agora, como Elias, para matar. Eles sabiam que tinham poder, mas poderiam usar erradamente. Por quê? Porque não tinham preparo. Mas 3 anos e meio, Jesus preparou eles. Aleluia. Jesus treinou eles. E vocês sabem qual é o maior problema? Você pode orar, mas irmã que ora sem Bíblia, ela é problema na igreja. Irmão que tem visão e revelação sem orientação bíblica é o maior problema na igreja. Porque ele não quer Bíblia, ele quer a visão dele. Ele não quer Bíblia, ele quer a profecia dele. Eu conheço pessoas que dizem: pastor, mas Deus me revelou. Eu disse: não, minha filha, mas a tua revelação está contrária à Bíblia. Sim, mas Deus... Não, o conteúdo é isso aqui. Olhe bem para cá, irmãos. Jesus impactou tanto eles. Mateus 11, 28, 29. Aprendei de mim porque sou manso e humilde. Aprendei de... E ele chamou para estar com eles. Vocês pensam que Jesus enviou 12 otários? Vocês pensam que Jesus enviou pessoas que estavam só subindo em monte para fazer reteté? Jesus enviou 12 com oração e a mente aberta. Coloca aí na tela Lucas 24, 45. Eu acho lindo isso aqui. Então, olha aqui. Então abriu-lhes o quê? O entendimento para compreender o quê? Isso aqui não é faculdade de teologia. Isso aqui é espiritual. É Jesus abrindo a mente e dizendo: esta é a minha palavra. Então olhe para cá. 3 anos e meio com Jesus. Jesus abre a mente deles. Depois que Jesus ensina a eles. Atos 1, verso, coloca aí. Atos 1, 4, 5, coloca aí. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém,
mas esperasse a promessa. Agora, olha o que diz o verso 1. Antes do poder, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Olha o verso 2. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que Jesus não envia só por enviar. E isso aqui foi tão forte, meus irmãos, isso aqui foi tão forte, que quando você lê Atos, me parece 4, verso 13, na primeira mensagem dos apóstolos, as autoridades disseram, eles não são de escolas tradicionais, não são rabinos, não são doutores judeus, não são escribas, eles não são letrados, mas eles estiveram com Jesus, o Nazareno. Eita! O discurso deles era o discurso de Jesus, a mente deles era a mente de Jesus, o pensamento deles era o pensamento de Jesus, a ideia deles era a ideia de Jesus. Vocês sabiam que tem muitas igrejas que estão cheias de doutores, mas o doutor está ensinando não é o pensamento de Jesus, ele está ensinando para ser grande, ele está ensinando para ter like, ele não está ensinando para ver vidas salvas, ele não está ensinando para ver pessoas sendo arrancadas das garras do diabo. Aí chega na escola dominical, é só criticando, critica o autor da lição, critica o autor do livro, critica não sei o que. A ideia dele é só criar tumulto. Ele não tem ideia de Cristo. Irmãos, eu sou o seguinte, se eu chego em um local e a pessoa está pregando o evangelho, eu vejo que está de acordo com a doutrina, Agostinho dizia, aquilo que não é heresia, ainda que não seja tão edificante, mas fortalece. Agora eu chego na sala, eu vou dizer, a igreja tem tanto teólogo hoje, é muito bom, mas é tanta dissonância, por quê? Porque a maioria estão querendo defender seu ponto de vista, a sua ideia, para se tornar o bambambam. E como diz R.C. Sproul, não se tem prêmio Nobel de teologia, tem prêmio Nobel para física, para química, mas não tem prêmio Nobel, porque quem é o dono da sabedoria é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E tudo que ele fez para nós pregarmos, já está aqui. Já está aqui na palavra. Já está aqui nas escrituras. Agora olhe para cá. Depois que Jesus Cristo prega para eles 3 anos e meio, aí eles chamam os 12. Depois de instruídos, depois da mente aberta, depois que Jesus mostra para eles o que eles deveriam fazer, após a ressurreição, Jesus ficou mais quanto tempo com eles? Ensinando para eles 40 dias. Aí depois é que o Espírito Santo desce, depois de 10 dias de oração. Aí eles vão receber isso aqui. Olha aqui, eis que eu lhes dou 2 coisas. Jesus vai dar. A primeira coisa que eu coloco aqui para os irmãos observarem: se você quer ser uma extensão dele, você tem que compreender o que é a autoridade e o que é a virtude, ou o que é a virtude e o que é a autoridade. Escute bem, coloca aí, olha aí o verso 1, diz assim: e eis, e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes o quê? Autoridade e poder. Há uma versão que coloca poder e autoridade. Potesta é a palavra latina, poder é a palavra virtude. Escute bem, 2 coisas que Jesus vai dar para aqueles que vão ser extensão dele aqui na terra. Ele está lá em cima, eu e você estamos aqui embaixo. Escutem essa. Escutem. Ele está lá, eu estou aqui. Ele é a fonte, ele é a caixa do poder, ele é a base de todo o poder. O Sérgio falou aqui, ele é a fonte. E se eu ligo a tomada nele, eu tenho virtude. Se eu ligo a tomada nele, eu tenho autoridade. Aleluia.
Deixa eu dizer algo aqui para vocês. Digam comigo, virtude. Vamos lá, virtude. Essa palavra dínamos é a palavra virtude. Só que a palavra dínamos é a palavra poder. Só que a palavra poder, ela fala de um poder explosivo, ela fala de uma energia. Essa palavra poder é a palavra que trata de capacitação. Então escute bem. Primeiro ele me capacita. Olha como isso aqui é lindo a Bíblia, gente. Ele me capacita. Doutor Kelso é da área jurídica. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Primeiro ele dá o que para nós? Poder. Vamos lá. Primeiro ele dá para nós o quê? Poder. Vamos lá. Primeiro ele dá o que para nós? Só quem tem boca bem forte, ele dá para nós o quê? Ele dá para nós o quê? Ele dá para nós o quê? Poder. Dínamos. Ele dá poder. Ele dá energia. Ele dá força. Esse poder é o mesmo poder que estava em Jesus. Atos 10, 38. O qual ungiu Jesus de Nazaré, que andou por todos os lados, fazendo bem e curando a todos oprimidos do diabo. Diga comigo, se Jesus fez, não, diga com fé, se Jesus fez, Ele me autorizou a fazer. Porque o que eu sou dele aqui na terra? Vamos lá, o que eu sou dele aqui na terra? Agora preste bem atenção como Jesus era inteligente. E é isso aqui que os pregadores da confissão positiva, da prosperidade, dessas igrejas neopentecostais, não entenderam o recado de Jesus. Olhem para cá. Quando ele diz assim, eis que eu vos dou poder. Quanto tempo ele ensinou? 3 anos e meio. Pastor Marcos, 3 anos e meio. Se Jesus ensinou, eles não vão usar nem o poder, porque o poder é a energia do Espírito. O poder é a força de Deus. O poder é para realizar o o natural. Mas só, olhem para cá, ele não deu só poder, ele deu exousia, ele deu autoridade. Só que essa palavra autoridade, exousia, sabe o que é? Poder delegado. Sabe o que é mais? Essa palavra autoridade é poder que você só usa com a ordem do embaixador. Pronto. No primeiro eu tenho o quê? Eu tenho o poder. Aí a pessoa diz, eu tenho a glória, eu estou cheio, o fogo me pegou, eu vou já correr aqui. Jesus, epa, tem legalidade. É só se eu autorizar. Irmão, quem é? Tem irmão que diz, o pastor não tem muita fé. Eu tenho e muita fé. Mas é só quando ele autoriza. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Está lá em Lucas 4. Nos dias de Naamã, de Eliseu, tinha muitos leprosos. Mas Deus só curou quem? Só Naamã. E a Bíblia diz que nos dias de Elias, tinha muitas viúvas. Mas Deus só mandou quem? Só uma. Aonde é que eu não queria chegar no Carlos Macieira? Entrar pelos corredores. Cura, Jesus, cura, 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 cura. Liberta, liberta. Irmão, se ele me delegasse, eu ia era todo dia. Mas o problema é só quando ele delega. Eita glória, oh meu Deus do céu, porque aí fica um bocado de crente sendo enganado por pastores, enganado por líderes que estão enchendo igreja em nome de dinheiro e da fé. E Pedro e João sabiam o que era poder delegado. Atos 3, Pedro e João subindo a hora 9 da oração, há dias, um paralítico. Aí eles disseram, dá-nos uma esmola. Naquele dia ele sentiu a autoridade delegada, porque poder ele tinha. Ele já tinha recebido Atos 1:8, mas ele não tinha a delegação ainda. Naquele dia ele disse, em nome de Jesus, levanta e anda. Quando ele levantou, a multidão correu e começaram a aplaudir, ele. Aí eles disseram, não, olhem para nós.
Oh, glória a Deus. Agora, irmão, olha para mim aqui. Imagine o Pedro se não tivesse passado 3 anos de faculdade com Jesus, com esse poderzão que Jesus tinha dado para ele. Hein? Um ídolo. Porque tem irmão hoje que só porque a hora que o irmão cura de dor de cabeça, ele já bota na placa, 4ª da vitória. Não perca. Eu já vi tanta bobagem no nosso meio. Pregador que derruba bucho. Um dia chegou numa igreja que eu estava. Aí a irmã disse: pastor, ore por mim. Ele disse: eu não posso orar assim porque a senhora está muito forte. E se eu orar, as suas peças íntimas vão cair aqui na igreja. Eu disse: meu Deus do céu. Irmão, já vi tanta coisa. Ou seja, olhe para mim aqui. Jesus dá poder, mas ele também dá o quê? Autoridade. Você sabe a hora que é para agir. E tem tanta gente aí, irmãos, achando, fulano de tal tem o dom, fulano de tal, ele é usado tanto. Se eu fosse fazer propaganda de cura, várias pessoas me ligam, mandam mensagem: pastor Osiel, o senhor orou aqui, Jesus me curou. Sabe como é que eu digo? Amém, meu irmão, continue glorificando a Deus e que Deus te abençoe. Pronto. Eu não venho para cá, pois agora tragam todos os aleijados de São Luís. Não, é só quando ele ordena. Elias, quando orou no Monte Carmelo, ele não criou nada, ele disse: conforme a tua palavra, eu fiz todas estas coisas, agora manda fogo do céu. Oh, aleluia. Então a primeira coisa que você deve entender aqui é que você é só uma extensão. E aí como é que eu vou? Eu vou na autoridade. Eu quando vou para um hospital, ou quando vou expulsar um demônio, ou quando eu vou orar pelo enfermo, vocês pensam que eu vou mole. Eu vou na fé. Eu vou na autoridade de Deus, no poder. Aí eu digo: Senhor Deus, eu creio na tua palavra. A tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas, aí eu boto mas. João 5,14. 1 João: se pedirmos alguma coisa segundo a sua, não é segundo a minha. Está aí. Aí fica o pessoal, todo mundo crê, todo mundo cai. Irmão, ele tem um poder, ele tem uma autoridade. Aí eu acho lindo 2 textos quando você chegar em casa. Leia Atos 3, leia Atos 14. Quando Paulo chegou naquela cidade, que um homem aleijado dos pés andou na mesma hora, fizeram um altar para Paulo, fizeram outro para Apolo, não é assim? Não é Apolo, que chamaram o outro era de Apolo, era o... Isso, Barnabé, é que chamaram de Apolo. Chamaram os outros lá, aí disseram: vamos fazer aqui um altar para esse Paulo. Aí Paulo diz assim: olhem para nós, nós somos iguais a vocês. Nós somos iguais, e para nos salvar dessa idolatria, o Senhor mandou eu pregar o evangelho aqui para vocês. Então olhe para cá, igreja. Se eu sou uma extensão dele aqui na terra, se eu sou a varinha dele aqui na terra, se eu sou o cano dele aqui na terra, oh glória a Deus, eu só tenho que orar dizendo: Senhor, eis-me aqui, se tu queres usar, eis aqui as minhas mãos, eis aqui a minha boca, faz a tua vontade em mim, Senhor. Agora eu vou dizer uma coisa: ele nos concede poder, sim ou não? Ele nos concede autoridade. Vamos lá, ele nos concede o quê? Poder. E ele nos concede o quê? Autoridade. Segundo, se eu sou uma extensão dele aqui na terra, ele me ensina a depender dele. A segunda coisa, está aí. Tem pessoas que pregam o evangelho, mas não acreditam na dependência de Deus. Missionários. Hoje tem muitos missionários, irmãos. Hoje é um culto de missões. Que hoje, se o dinheiro dele atrasar 2 dias, ele já bota na internet. Antigamente tinha missionários. Eu ouvi vários testemunhos de missionários que foram enviados e que a igreja não pôde mais sustentá-los. Ele disse: eu não vou voltar. E começava a orar, e Deus providenciava o necessário para ele.
Porque a Bíblia diz em Filipenses 4,19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades. Outra coisa, o pastor que saía para pregar, às vezes ele saía sem nada, porque ele acreditava que o Senhor ia dar o sustento para ele. Gálatas 6,6: aquele que é bem instruído na palavra, reparta com quem o instrui. Mateus 10,10: digno é o obreiro do seu salário. Irmãos, porque prestem bem atenção, vocês sabiam que se eu partir para a missão, o Senhor não está sendo contra a igreja me sustentar, contra a igreja sustentar o missionário. Mas se eu sair para a missão, com a ideia de que eu vou ser rico, milionário, e que todos vão cuidar bem de mim, isso aqui de Jesus está errado. Eu tenho que entender que eu sou uma vara, que dependo dele. Ele disse: eu sou a videira, vós as varas. Coloca o texto lá, para me fechar aqui. Coloca o texto lá. O texto, vamos lá, rápido. Jesus Cristo, ele disse, pode passar, olha o que ele disse. Pode passar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nada leveis convosco para o caminho, nem cajado. Essa palavra alforge era uma bolsa levada pelos cínicos, por alguns filósofos que mendigavam. Eles davam aula e queria esse alforje para botar dinheiro. E tinha outros líderes religiosos que eram pidões, e eles levavam essa bolsa, esse alforje. Jesus disse: não levem. Eu não quero que vocês preguem com mente de milionários. Eu não quero que vocês tenham mentes de empresários no Evangelho. Hoje, irmão, tem pregador que quer se comparar com o dono da Havan. Tem pregador que quer se comparar com o senador, com o ministro. Pregador do Evangelho, irmão, a mente dele é reino de Deus. Pregador do Evangelho, a mente dele é resgatar almas do império das trevas. Pregador do Evangelho, a mente dele é do reino. Por isso que Jesus, coloca o verso anterior, olha aqui, ó o verso anterior. Enviou a pregar o quê? O que Jesus enviou para pregar? Olha para cá. O que Jesus enviou para pregar? Reino de Deus é o poder de Deus, a soberania de Deus. Eu trabalho aqui nessa igreja há 13 anos. E a igreja aqui me sustenta. Sou feliz com o que a igreja me dá. Não quero nenhum aumento. Eu não ganho 20 salários. Eu não ganho 19 salários desta igreja. Tem irmão que pensa: ah, pastor, tem gente que pensa que eu ganho 30 salários, 20 salários. Ganho não, meus irmãos. Eu estou aqui há 13 anos. E o salário aqui, ele não é um salário atualizado pela atualidade. Então tem muita gente que pensa: mas eu vivo com a minha esposa e a minha família com a mentalidade do reino. Eu não vivo com mentalidade de ser grande, de ser presidente, de ser um mega empresário da fé. Eu vivo essa mentalidade aqui, que Deus cuida, que Deus ampara, e que eu devo pregar é a mensagem do reino. O reino aqui, Basileia, não é reino político. O reino aqui é o poder de Deus. Jesus disse: o reino de Deus chegou entre vós. Os demônios estão sendo expulsos e o evangelho está sendo pregado. Esse é o reino de Deus. Vocês sabiam que esse evangelho aqui, olha para mim aqui que eu vou encerrar agora. Vocês sabiam que esse evangelho aqui é um evangelho que promete fracasso para o pregador e não sucesso? Pastor Zé, que negócio é esse? Gente, isso aqui é muito pesado. Esse evangelho aqui não promete sucesso para o pregador, promete fracasso. Por quê, pastor? Coloca o verso seguinte. Observem bem, olha. Primeiro ele está dizendo: não levem nada.
não sejam ricos. Ele não prometeu nem conforto, ele não prometeu comodidade, ele não prometeu luxo, ele prometeu cuidado, ele prometeu sustento, ele não prometeu riqueza pelo evangelho. Passe o versículo seguinte. Ele aqui piora o negócio. Vocês vão viver sustentado pelos outros e não busquem conforto. Na casa que vocês chegarem, fiquem na casa. Passa o verso. E quando vocês chegarem numa cidade, agora prestem bem atenção. Quem tem poder, irmão, é rejeitado? Vamos lá fora. Vamos pegar uma pessoa lá fora. Quem tem poder é rejeitado? Quem tem autoridade lá fora é rejeitado? Não. Se um major, ele é desrespeitado por um soldado ou por alguém da corporação, o que ele recebe? Punição, cadeia. Se um juiz é desrespeitado, até quando eles estão em debate, se o advogado se altera, ele diz: eu posso mandar ele prender. E aqui está o advogado, que pelo código da OAB, todos os dois ali são iguais. Em prerrogativa, não é assim? Agora ele tem as qualidades dele, estudou, mas os dois têm um direito. Ali tem esse ato. Agora, pregador do evangelho, Jesus diz: vocês vão ter autoridade e poder. Mas no meio da mensagem, Jesus diz assim: na casa que botar vocês. Irmão, que poder é esse? Na casa que botarem vocês, fique o que botar para vocês comerem, comam. Pronto. Uma irmã disse para o pastor Estevão, numa convenção, isso meu pai me contava. Ela disse: pastor, o pastor que está lá hospedado, numa convenção, numa cidade do interior, ele não come bolacha, pastor, ele não come pão, ele não come, pastor. Aí pronto, e ali no almoço, aí ele viu o pastor, ele disse: meu querido irmão, o senhor tem dinheiro para ir para o hotel? Ele disse: não. Pois então como que a irmã está botando? Porque a irmã está lhe fazendo um favor de lhe hospedar. É, pastor, é porque eu sou doente. Pois se o senhor é doente, venha antes com a sua esposa e alugue um local para vocês ficarem. Aí pronto. Esse pastor se zangou, passou foi tempo sem convenção. Porque não tem a visão do reino. Pronto, é desse jeito. Olha para cá. Só para vocês terem uma ideia como Jesus não prometeu sucesso para nós. Ele disse assim: quando vocês chegarem numa cidade, olha aqui, ó, poder, porque tem irmão que diz assim: eu estou cheio do poder e ninguém me toca. E mataram João Batista, que nasceu da barriga da mãe já cheio do... Eu não tenho poder e ninguém me toca. E mataram Tiago, no capítulo 12 de Atos. Eu não tenho poder e ninguém me toca. E mataram Paulo, no segundo capítulo de Timóteo, capítulo 4. Eu tenho poder. E mataram Pedro crucificado de cabeça para baixo. Vá nessa. Mas o que eu fico pensando é: eu vos dou poder e autoridade. E como é que Jesus dá poder e autoridade e nem o povo da cidade vai querer receber? Agora preste bem atenção. Pastor Osiel, e onde está o sucesso do pregador? Onde está o sucesso do pastor? Está em manter o chamado e entregar a mensagem do reino, como Deus falou. Ainda que a cabeça seja cortada, eu não nego isso aqui. Ainda que eles proíbam de eu entrar na cidade, eu não nego essa verdade de Deus. Ainda que tente arrancar minha cabeça, mas eu continuo, pode cortar, porque eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é o Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia. O sucesso de um pregador, de um pastor, não é ele ser famoso no Brasil e no mundo, é saber se ele é fiel à mensagem. Porque olhem para cá, igreja. Deus disse para Moisés, aliás, para Arão e Miriam, Números 12, 7 em diante. Ele disse: se tem profeta, eu falo por enigma, eu falo por visão. Agora, com Moisés, eu falo cara
porque Ele é o quê? Fiel em toda a minha casa. Olha para mim aqui. Charles Spurgeon dizia: não se preocupem em o povo gritar, não se preocupem em o povo se alegrar, se preocupem em ser fiel ao recado, porque quem opera é o poder da palavra. Às vezes eu sou convidado para pregar e eu viajo aí, eu digo até para os irmãos: meus irmãos, eu não sei rodopiar em púlpito. Até que eu sei que eu posso fazer munganga, mas Deus não me chamou para isso, para bater pé, para me abaixar. Não, Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para pregar o evangelho. Meu pulo não transforma ninguém, minha emoção não transforma ninguém. Agora eu acredito, como diz Isaías 55:11 em diante, assim é toda palavra que sair da minha boca, não voltará vazia. E aquela ali, ela está sentada ali porque tem o pessoal da família dela, está ali. Ela anda comigo todo o tempo. Na hora que eu chego no hotel, depois de pregar, eu dobro meu joelho: Senhor, eu entreguei a palavra. Eu não posso produzir transformações, eu não posso produzir milagres, mas que a tua palavra gere vida e milagre na vida dessas pessoas. E eu estava lá em Maracassumé, estava esse aqui também. Aí uma pessoa disse: olha, fulano de tal odeia pastor. Odeia pastor. Mas aí vem de vez em quando e diz: bota naquele pretinho velho, para mim ouvir aquele neguinho velho. Quando a irmã me contou isso, eu voltei para casa. Quando eu cheguei aqui, eu disse: Senhor, continua a me usar para que o evangelho chegue a outras pessoas, porque eu quero ser só uma extensão. Vira para o teu irmão e diga: eu quero ser só uma extensão. Diga aí. A energia quem dá é Ele, o poder quem dá é Ele, a glória quem dá é Ele, o milagre quem faz é Ele, a glória quem opera é Ele. Oh, aleluia. Agora olha para mim aqui. Noé pregou Gênesis 6, só entrou na arca quem? Ei? Só ele e a família. Abraão pregou Gênesis 19. Quem andou com Abraão para não entrar em Sodoma e Gomorra? Só ele mesmo, e a família dele ainda foi no empurrão, porque o Ló ainda foi no empurrão. Aí pronto, Jeremias pregou, quem se converteu? Ninguém. Capítulo 20, verso 7 a 10, ele ficou triste e disse: eu não vou mais pregar. O Isaías, capítulo 53, pregou, ninguém acreditou, e ele gritou: quem deu crédito à nossa pregação? João Batista não curou nem de dor de cabeça, mas todos eles, depois que morreram, a multidão todos disseram: João Batista não operou milagre, mas tudo que ele falava era verdade. Jeremias não converteu ninguém, mas tudo que ele profetizou se cumpriu. Isaías, o profeta messiânico, tudo que ele falou se cumpriu. Noé pregou, ninguém quis, mas ele entrou na arca, Noé e a sua família. Abraão, ninguém quis, mas ele continuou salvo pela glória e pela graça do Deus eterno. Então escute aqui. E aí, pastor Ziel, seja só uma extensão. Como é a extensão? Pronto, bata assim a mão no peito e diga: aqui na terra, não, diga com autoridade: aqui na terra, eu vou ser só um atalaia. E o que o atalaia faz? Ele faz o que diz? Anuncia. O atalaia faz show? O atalaia, ele quer fazer propaganda? Ele só anuncia. Ezequiel 3, 18 a 21. Se tu falar o ímpio, eita glória, eita. Se tu falar o ímpio e ele se pronto. Eita, olha aí. E ele não te ouvir, ele morrerá na sua iniquidade. Mas se ele te ouvir, escute, irmão, tem duas coisas, olha para cá.
Diga comigo, o receptor da mensagem e o que entrega a mensagem. Qual é o trabalho do atalaia? É só entregar a palavra. Eu estou aqui todo dia, terça-feira, quinta-feira, domingo, escola dominical, eu estou avisando vocês. Se tu não presta, é problema teu. Agora eu estou todo dia aqui, anunciando, na rua, na televisão, na internet de manhã. Pronto, eu acordo cedo, e às 6, 7 horas eu estou pregando, eu estou no YouTube, eu estou na escola dominical, eu estou na rua, eu estou avisando, eu estou gritando, eu sou atalaia. Tem gente aí que é pregador de púlpito popular, eu sou atalaia. Pega, olha a palavra, pronto. Se tu avisar e ele se converter, duas coisas: tu estás livre da tua responsabilidade, mas ganhaste uma alma. Mas se tu, recebendo a mensagem e não avisar, eu vou cobrar de ti. Então olha para cá, quando vocês entrarem numa cidade que ela não recebeu o evangelho, a CPAD me pediu agora uma matéria sobre como o crente lidar com os que têm ódio, que não querem receber um folheto, que não querem entrar na cidade. Eu escrevi para a CPAD, vai sair aí. Aí sabe o que eu respondi? Eu respondi isso aqui, olha para cá. Quando tu entrares numa cidade, que eles não te receberem, eita irmão, se for hoje aí. Tem irmão que só porque a cidade não recebe ele amaldiçoa todo mundo. Ele sai, né? Quando ele vai saindo da cidade, eu amaldiçoo o prefeito dessa cidade. O governo desse estado é maldito. Aí Jesus diz: quando vocês estiverem numa cidade que eles rejeitarem, é o direito que eles têm. Mas vocês façam o seguinte: quando saírem de lá, façam o quê? Tire o pó. Só que ali não é com ódio, não é com tristeza e nem com rancor. Diga: Senhor, eu fui um atalaia nessa cidade, eu estou livre do sangue dela. Tem esses pregadores missionários, irmão, que tem muito exagero nas biografias deles. Ele chorava, não dormia. Primeiro, eu vou pregar e na hora de eu dormir, eu vou dormir. Porque eu não salvo ninguém e eu não transformo cidade. Eu só tenho que pregar o evangelho. Pronto. Tem hora de orar, tem ou não tem? Pronto, está lá em Mateus 26. Jesus disse assim: bora orar um pouquinho comigo, pelo menos uma hora. Eles não foram. Ele voltou de novo. Vamos lá, não, dormindo. Voltou, dormindo de novo, cochilando. Aí quando Jesus voltou, aí ele disse assim: agora dormi e repousai, que é chegada a minha hora. Pronto. Que Deus te abençoe. Vira para o teu irmão, pega a mão dele aí e diz assim: aqui na terra, você é só uma extensão. Diga aí. Diga: aqui na terra, você é só uma lâmpada, mas brilhe como lâmpada. Aqui na terra, você é só uma varinha, mas você está na mão daquele que tem todo o poder. Oh, aleluia. Fortalecei-vos no Senhor, Efésios 6:10, e na força do seu poder. Quem glorifica a Deus? Aleluia. Aleluia. Alguém para Jesus aqui esta noite, vem aqui. Jesus quer te salvar, Jesus quer te perdoar, Jesus quer te libertar. E vamos gritar, igreja. Eu disse aqui agora para os pastores, segunda-feira passada: meus pastores, vamos voltar para os cultos nas ruas. Vamos gritar nesses bairros, vamos gritar no meio de boca de fumo, vamos gritar para todo mundo que Deus salva, que Jesus liberta. E eu quero pedir à igreja: pregue na praça, pregue na rua, pregue a palavra de Deus. Alguém para Jesus aqui esta noite? Vem aqui em nome de Jesus. E quando você sair, fale no nome dele. Dê o sol, deixa eu ver o sol. Fale no nome dele. Venha, Jesus te chama. Ré maior, fica melhor, Ré maior. Diz: venha, Jesus te chama. Venha, Jesus te chama. Alguém para Jesus aqui esta noite? Venha. Venha aqui à frente, Jesus te chama. Venha. Alguém aqui esta noite que deseja
receber essa mensagem da fé para a sua salvação, para o seu perdão. E enquanto eu estou pregando aqui, irmão, Jesus cura. Enquanto eu estou pregando aqui, Jesus liberta. Puxa só o refrão, teu nome, só vocês, refrão. Só esse nome. Porque você, quando é um atalaia, você prega no nome de Jesus. Você fala no nome de Jesus. Você ora no nome de Jesus.